Olá pessoal, hoje eu trago mais um livro para resenhar aqui no canal e dessa vez eu trago o livro O Privilégio de Ser Mulher, escrito pela Alice von Hildebrand. Esse livro foi publicado em 2005 e essa é uma edição publicada pela editora Eclésia. E do que trata esse livro afinal? Bom, esse livro vai se preocupar em desmistificar e eliminar a ideia bastante difundida em nosso meio de que a tradição judaico-cristã, principalmente a Igreja Católica, trata as mulheres com uma inferioridade em relação aos homens. Para isso, a autora vai esclarecer uma série de argumentos feministas em relação à Bíblia, que alegam que as escrituras são machistas, que na verdade são bastante errôneos e baseados em uma leitura subjetivista das escrituras. A autora vai dar um novo e real sentido sobre o que se chama de sexo frágil. Ela vai falar que as características das mulheres são, na verdade, exaltadas pela Bíblia, valorizadas, tornando as mulheres preciosas. O que acaba por concluir que a Bíblia destaca e dá uma dignidade à mulher que nós não encontramos em nenhum discurso que se coloca a favor da igualdade, um discurso feminista. Seguindo essa linha, a obra vai falar sobre o papel sobrenatural da mulher e a importância de as mulheres estarem de acordo com esse propósito, que é a maternidade. Assim, a autora vai destacar a importância da feminilidade, da modéstia e da virgindade, coisas que dão verdadeira dignidade às mulheres. Em suma, o livro vai falar sobre a vocação da mulher, sobre as singularidades, características que são específicas das mulheres e que a tornam tão únicas. E características essas que sempre foram exaltadas e supervalorizadas pela tradição cristã, o que é o contrário do que dizem as feministas. Então, é uma contraposição aos argumentos feministas. O livro vai tentar responder a questão: será que a Bíblia e a tradição cristã menospreza as mulheres, as tratando com inferioridade? Qual a missão da mulher segundo um plano divino? O que significa ser mulher de verdade? E, afinal, qual é o privilégio de ser mulher? A ideia principal que se fundamenta esse livro é a de que homens e mulheres são diferentes. Eles possuem suas singularidades, as suas características específicas, mas, embora sejam diferentes, eles são iguais em dignidade. O fato de a mulher ser considerada o sexo frágil não a torna inferior em relação ao homem. Pelo contrário, e principalmente se isso for vista de uma percepção e cosmovisão cristã, pois como está escrito na Bíblia, quando sou fraco, então é que sou forte. Isso evidencia que a Igreja e as Escrituras exaltam a mulher em sua fragilidade e sensibilidade. E é isso que torna as mulheres fortes. Elas não precisam se tornar iguais e semelhantes aos homens para serem fortes. E é isso que muitas feministas fazem. Ao fazerem isso, ao desejarem se tornar semelhantes aos homens, iguais aos homens, elas estão afirmando e alegando a superioridade do sexo masculino. Então, além de elas estarem desrespeitando a si mesmas, elas estão desrespeitando todas as mulheres em sua vocação e em sua essência, afirmando que o sexo masculino é superior. Então, o livro ele é dividido em algumas partes, possui 9 capítulos, e nas primeiras partes a autora vai falar um pouco mais sobre alguns argumentos a favor do privilégio de ser mulher e argumentos contra o privilégio de ser mulher. Ela também vai falar sobre a mulher como o sexo privilegiado, vai falar sobre a missão sobrenatural da mulher, como eu já falei, vai falar sobre as mulheres e os sentimentos, essa questão do sentimentalismo exclusivo das mulheres, vai falar sobre o mistério do corpo feminino e no último capítulo, muito bom, vai falar sobre Maria e o sexo feminino. Nessas primeiras partes em que ela fala sobre esses argumentos a favor e contra o privilégio de ser mulher, ela vai explanar e colocar uma série de citações de homens e também de mulheres, como Simone de Beauvoir, que colocam a mulher como sendo inferior ao homem, colocam ela num patamar inferior ao do homem. Então, comentários que são machistas mesmo. Além disso, ela também vai colocar
citações de pessoas, né, de filósofos, entre as pessoas, pessoas que se destacaram na história, comentários que dão à mulher dignidade, que tratam a mulher como um ser único e que é necessário para o amadurecimento, para a evolução da nossa sociedade. Ao fim disso, a autora mostra que o machismo existe sim, que ele está presente no nosso meio, esteve presente ao longo da nossa história, mas que isso tem um porquê, tem um motivo. O machismo existe porque isso é uma consequência triste do pecado original. Então esse menosprezo com as mulheres é um triste resultado do pecado original. Ela fala, o menosprezo da mulher é claramente uma triste consequência do pecado original que subverteu a hierarquia de valores. Ao desejarem se tornar iguais a Deus, sem Deus, Adão e Eva estavam, na verdade, revoltando-se contra sua condição de criaturas, ou seja, contra sua dependência total de Deus. Então, para entender a grande missão da mulher, é necessário entender a mensagem que vem do sobrenatural. É necessário entender que todas as mulheres têm um chamado, que é o de amar e gerar a vida, de dar a vida. E é então, quando elas respondem positivamente a esse chamado, que elas passam a ter uma grande força moral, capaz, inclusive, de influenciar os homens. Quando se fala de sexo frágil, está se falando de uma série de características que são naturais das mulheres, como o sentimentalismo, devaneios, ilusões, egocentrismo e até a beleza. A beleza, que parece algo tão positivo e bom, também pode tornar-se prejudicial se a mulher não souber usá-la. No livro fala que a chave para a vitória das mulheres sobre sua fraqueza inata está no sobrenatural. As mulheres são chamadas a purificar aquilo que Deus lhes deu para direcionar isso para o que é certo. Então, é utilizar a sua beleza para o bem, é ser amável, ter amabilidade. Na página 56 diz que o caminho da santidade para a mulher está claramente em purificar a sensibilidade que Deus lhe deu e guiá-la pelas vias adequadas. Ela deverá lutar contra as lágrimas falsas e rezar pelas lágrimas de santidade, lágrimas de amor, de gratidão, de contrição. Até mesmo a fragilidade da mulher pode converter-se em força se assim o for. Ela poderá, inclusive, influenciar os homens, despertando o que há de melhor neles. Mas as mulheres também possuem muitas características que são boas e exclusivas das mulheres. Elas são mais sábias do que inteligentes, o que é diferente do homem. As mulheres também são mais receptivas, o que é uma característica muito boa. As mulheres se interessam mais por aquilo que é pessoal, por aquilo que é vivo, e inclusive também são mais religiosas devido a essas características. Portanto, as mulheres são altruístas, são amáveis e são religiosas, são mais religiosas. E tem uma citação aqui no livro que diz que é, acima de tudo, por causa das mulheres que a piedade primeiro desperta e espalha sua misteriosa influência sobre a sociedade. A mulher é um dos mais esplêndidos instrumentos com os quais a providência prepara o caminho para a civilização. Se ela for infiel em sua missão, a sociedade perecerá. E todas as características que eu citei e que falam aqui no livro são características que estão relacionadas à missão sobrenatural da mulher, que é a maternidade. Então, tudo isso é meio que uma preparação para assumir o papel de ser mãe. E algumas coisas bem interessantes que estão aqui nesse livro também são algumas interpretações bíblicas que estão relacionadas também a alguns argumentos de feministas que elas interpretam a Bíblia de uma forma completamente errônea e sem sentido se formos analisar melhor. Por exemplo, muitas feministas falam que a Bíblia é machista, porque lá em Gênesis diz que a mulher surgiu da costela de Adão. Ela surgiu da costela de um homem. Então, de acordo com elas, isso seria um tanto quanto indigno. Seria apontar para a mulher com um ar de inferioridade, alguma coisa assim. Mas, se formos analisar, é mais digno nascer da costela do homem, que é uma criatura criada por Deus, do que do simples pó da terra. Não é mesmo? Eu achei muito interessante essa parte do livro, porque eu nunca tinha pensado nisso. Muitas feministas realmente utilizam esse argumento e tal, que não faz muito sentido pra mim, mas depois que eu li isso nesse livro, eu fiquei
faz sentido, dá pra reverter o argumento, né? E além disso, uma outra coisa que elas geralmente falam também é que a mulher é retratada como inferior ao homem em Gênesis, porque a mulher foi criada posterior ao homem. Ela foi criada depois de Adão, depois do homem. Mas podemos reverter esse argumento também, porque se nós formos olhar, existe uma ordem de criação. Primeiro foram criadas as coisas inanimadas, foram criadas as plantas, depois foram criados os animais, depois foi criado o homem e depois a mulher. Então, se for para falar de superioridade ou inferioridade, seria a mulher superior ao homem, na verdade, né? Mas não é bem assim que interpretamos a Bíblia. Não existe essa questão de superioridade. O homem não é superior à mulher, assim como a mulher não é superior ao homem. Na verdade, ambos são criaturas de Deus que se complementam em suas diferenças. Então, cada um tem o seu papel. E agora, passando para uma outra parte muito polêmica da Bíblia, que muitas feministas vivem citando, é a famosa passagem que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz: As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, essa parte que diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Uau, que machista essa parte! Submissa, como assim? Mas parece que muitas feministas pararam por aí e não leram o próximo versículo, os próximos versículos dessa passagem. Mas vamos lá ler o que está em seguida. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito ou semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, olha que interessante. O marido também tem o seu papel. O homem também tem o seu papel nessa relação de homem e mulher. E olha quão forte é esse papel do homem. Ele deve sacrificar-se, ele deve dar a sua vida pela mulher se isso for preciso. Então eu diria, em termos de privilégios, olhando melhor essa questão, de que na verdade é a mulher a privilegiada e não o homem. E é também muito legal que nesse livro, em algumas passagens, fala de exemplos de mulheres, tanto nas escrituras como na Igreja Católica, exemplos de mulheres que foram santas, que são santas, mulheres fortes. Então, são exemplos de mulheres fortes e corajosas. E aqui no livro tem uma passagem que fala, que é uma citação do livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: Ah, pobres mulheres, como são menosprezadas, e ainda assim, muito mais mulheres que homens amam a Deus. Durante a paixão de Cristo, elas demonstraram mais coragem que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos dos soldados e ousaram secar a adorável face de Jesus. Por essa razão, ele permite que as mulheres sejam tratadas com desdém na terra, uma vez que foi também isso o que escolheu para si mesmo. No céu, ele mostrará que seus pensamentos não são os pensamentos dos homens, pois lá os últimos serão os primeiros. Então essas mulheres que estiveram acompanhando Jesus na hora de sua paixão, na hora de sua morte, Verônica, que enxugou as lágrimas de Jesus, elas são exemplos para todos nós. Para todas nós, elas são um grande exemplo de mulheres. Mas o maior exemplo de todas é Maria, a Virgem Maria. E, como eu falei no último capítulo, a autora reserva para falar um pouco mais sobre a mulher, né? E Maria. Maria e o sexo feminino, que é como se chama o capítulo. E nesse capítulo, a autora fala que somente em Maria, os dois privilégios dados somente às mulheres se combinam perfeitamente, que é a virgindade e a maternidade. Maria revelou ao sexo frágil a sublimidade da feminilidade. E assim como Maria é exemplo para as mulheres, seu esposo, São José, é também o maior exemplo que se tem para os homens. É um exemplo de homem. Então, para que o homem valorize a mulher, é importante também que ele entenda o seu papel sobrenatural, que ele entenda qual é o seu chamado
de Deus? Qual é o chamado de Deus para ele? O verdadeiro homem ajuda a mulher a ser mais mulher e a verdadeira mulher ajuda o homem a ser mais homem. É para isso que há a relação entre homem e mulher. Então esse foi o vídeo de hoje. Esse livro que eu comentei mais nesse vídeo é um livro muito bom, eu gostei muito de lê-lo. Ele é um livro curto, tem apenas algumas cento e pouquinhas páginas, mas vale muito a pena ser lido. Por isso é um livro que eu recomendo muito a vocês. Principalmente se você é mulher, principalmente se você é uma mulher cristã católica, leia esse livro. Então deixo aqui como recomendação e indicação de leitura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também o seu comentário. Até a próxima. Tchau!